Queridos, abra comigo a palavra de Deus em Provérbios, capítulo 6, versículos 16 a 19. Provérbios, capítulo 6, versículos 16 a 19. Glória a Deus. Amém, irmãos? A palavra de Deus nos diz assim. Glória a Deus. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre os irmãos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, ó Deus, por mais esta noite podermos estar aqui na tua presença. Senhor Jesus, fala conosco à luz da palavra de Deus. Usa a minha vida como instrumento nas tuas mãos. Aqui toda a honra e toda a glória do Senhor. Fala conosco, Pai. É o que nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar dando glória a Deus. E aleluia. Queridos, nós podemos transformar a nossa vida pela fé, mas nós temos que vigiar com aquilo que nós falamos. O Senhor, Ele fala aqui que 6 coisas o aborrece. Olhos altivos, que é o orgulho, língua mentirosa, a mentira, mãos que derramam sangue inocente, que é o assassinato, coração que trama projetos iníquos, que é a maldade, pés que apressam a correr para o mal, que é a violência, testemunha falsa que profere mentiras, que é o perjúrio, mas a 7ª coisa, a sua alma abomina. E está lá, o que semeia contenda entre os irmãos. Você já parou para pensar que para tudo nós temos uma opinião? Você já parou para pensar que nós temos assim umas convicções próprias e que muitas vezes nós acabamos machucando uma pessoa ou sendo machucado por uma pessoa? E aí eu quero que você vira a palavra de Deus lá em Provérbios, capítulo 18, versículo 21, que nos diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Então nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós falamos, com aquilo que sai da nossa boca, porque a morte e a vida estão no poder da língua. E aí agora eu quero que você vira a palavra de Deus lá em Tiago. Vamos abrir em Tiago, capítulo 1, versículo de número 19. A palavra de Deus nos diz assim: sabei estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto a ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Ou seja, eu preciso estar pronta a ouvir, mas pensar antes de falar. Lá no versículo 26 do mesmo capítulo: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Ou seja, a língua está transmitindo aquilo que o meu coração está cheio. E se eu for religiosa, se eu estiver sendo cristã somente dentro da casa do Senhor, não adianta nada. Mas vamos virar agora em Tiago, capítulo 4,
versículo 11. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. E aí eu quero te falar, nós não somos juízes, nós somos irmãos em Cristo Jesus. E aí, pensando nessa palavra, eu estou meditando nessa palavra tem alguns dias. Eu quero meditar com você hoje na carta de Tiago, capítulo 3. Você que pode abrir a sua Bíblia. Tiago, capítulo 3. Nós vamos meditar do versículo 1 a 12. Louvado seja o nome do Senhor. Tiago, que escreveu esta carta, irmão de Jesus, ele começa essa carta falando: meus irmãos, não vos torneis muito de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Ele estava declarando esta carta para as 12 tribos que haviam sido saqueadas. Saquearam as suas casas, saquearam os seus bens, e eles estavam ali andando, e ali os líderes das tribos, eles tinham que permanecer firme diante daquela situação, porque eles eram cobrados por isso. Quanto mais você está numa liderança, seja aqui na igreja, lá no seu trabalho, você vai ser cobrado por isso. E isso é uma ordem natural dos fatos. E nós temos que nos manter firmes. E no versículo 2, ele fala: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Ou seja, não tem ninguém que não possa cair. Não tem ninguém que hoje está aqui ou está aqui nesse mundo que não é um pecador, porque todos nós pecamos. Todos nós, queridos, seja com o nosso olhar, seja com a nossa boca, seja com o nosso pensamento, todos nós pecamos. Ninguém está livre disso, porque o dia que nós formos perfeitos, que nem vai existir, é a misericórdia de Deus, aí nós não estamos mais aqui. Então, todos nós pecamos. A Bíblia diz que se nós falarmos que não temos pecado, já estamos pecando. Então, ele fala, todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão capaz de refrear também todo o corpo. Queridos, nenhum de nós consegue não pecar. Nenhum de nós. Porque nós somos carne. E o versículo 3 fala assim: ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigirmos o corpo inteiro. Aleluia. E aí eu quero conversar com você. Você já parou para pensar que você tem um cavalo, se esse cavalo não for domado, se ele não tiver um freio, ele sai desembestado, machucando todo mundo e se machuca também? Você já parou para pensar que se não tivessem os domadores, hoje o Luciano e a Raquel não estão aqui, mas o filhinho deles, ele anda a cavalo, ele monta, ele compete, mas há todo um treinamento desse cavalo e é colocado freio. Para quê? Para que naquele momento se puxe o freio e ele não sai desembestado. O que a palavra de Deus está falando aqui? Que nós também temos que ter freio, irmãos. Nós também temos que ter freio. Tem horas que a gente ouve tantas coisas, tem hora que a gente vivencia tantas coisas, que dá vontade da gente sair falando e brigando. Mas não é assim, não é isso que o Senhor nos ensina. Nós também temos que ter freios, moderação. Se nós somos templo do Espírito Santo, se é Jesus quem habita na nossa vida, nós temos que ter moderação. Mas ele continua também falando assim:
Versículo 4. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Quem já andou de navio aqui sabe que à noite a gente pega uma tempestade. Nós já fizemos alguns cruzeiros e pega aquela tempestade que, se você fica olhando lá fora, meu Deus, você fica até com medo daquela chuva. Quando você pega a chuva, o navio balança. Mas a palavra de Deus fala que o timoneiro, ele com o leme, ele vai conduzindo o navio, e o navio vai suportando as tempestades, nos mostrando o quê? Que se nós tivermos moderação, se nós conduzirmos a nossa língua, nós vamos passar as tempestades, porque Jesus vai estar conosco. Nós vamos passar as situações difíceis, porque Jesus vai estar conosco. Então, como um leme do navio, tem que ser a nossa língua. O que é que eu tenho falado diante das lutas? E é por isso que eu falei para o meu esposo que eu contaria o testemunho. Irmãos, eu fiz uma cirurgia assim, mas que foi uma bênção, graças a Deus. Eu passei mal, mas depois eu passei bem. Mas não foi a cirurgia. Eu faço um exame de rotina, que eu tenho um tumor na hipófise, uma coisa simples, que muita gente tem e nem sabe. Só para acompanhamento, e nesse exame constatou 4 tumores no crânio. E ali esses tumores começaram ali uma bateria de exames. Um médico amigo nosso mandou para 2 neurocirurgiões, ambos falaram, ela está com uma metástase de outra parte do corpo. E coincidentemente, esse mês fez 6 anos que eu tive o câncer. Fui na oncologista, a oncologista falou, é metástase, você tem câncer em outra parte do corpo e subiu, e você está com metástase. 3 pessoas falando para mim da metástase. Irmãos, isso ocorreu no mês passado. Alguém me viu fora da igreja? Não. Eu deixei de fazer as minhas obrigações, eu deixei de orar, eu deixei de clamar a Deus, eu deixei de glorificar a Deus? Não, irmãos. Como é que estava a minha língua? Adorando o nome do Senhor. Sabe, irmãos, nós não podemos deixar que um diagnóstico, uma fala, venha impactar a nossa vida e nós morremos antes da hora. Não, irmãos. Eu não deixei de fazer as visitas, né, irmã Luzinete? Não deixei de fazer as visitas, não deixei de fazer nada, irmãos. Passado o mês inteiro, fiz marcadores tumorais. Marcador tumoral tinha que dar 35, deu 86,5. Aí a médica falava, isso é metástase. Vamos suspender um exame e falou assim, você vai fazer o PET scan. E na terça-feira passada, fui fazer o PET scan. Irmãos, fui fazer o PET scan, Deus preparou o melhor hospital, o melhor médico, o melhor enfermeiro. Deus preparou tudo para mim. E na sexta-feira eu levei o resultado na médica. E para a glória do nome do Senhor, todos os tumores benignos. Ou seja, já estou de alta. Irmãos, por que eu estou contando isso, irmãos? Por que eu estou contando isso? Porque às vezes nós recebemos uma má notícia e ficamos nos arrastando, e ficamos chorando, e ficamos murmurando, e se achando se vitimando, ai, coitado de mim, agora, não sei o quê. Não, irmãos. A nossa vitória vem do Senhor Jesus. Morte e vida está no poder da tua língua. Você vai passar, ainda que dê positivo, você vai passar como a irmã Cleusa tem passado. Quantas químio, irmã Cleusa? 56 químio, e está lá glorificando e exaltando o nome do Senhor. E todo mundo olha para ela e vê a presença de Deus. Irmãos, morte e vida está no poder da língua. A nossa língua tem que ser como um leme na nossa vida. Ela tem que dirigir a tua vida.
Mas, pastora, você não sabe o que eu estou passando, e nem você sabia o que eu estava passando. Mas eu passei, irmãos, eu passei. Eu não fiquei divulgando, eu não fiquei dando ibope para isso, irmãos. Eu falei com meu pai. Eu falei com quem podia definir a minha vida. Irmãos, nós saímos para fazer visita na quinta, né, irmã Luzinete? Quarta-feira, um dia depois que eu fiz o PET scan. E aí estava lá fazendo as visitas. E eu que fui visitada nas visitas, irmã, eu fui na tua casa e eu que fui visitada na tua casa. Nós fomos fazer visita e eu que fui visitada. Irmãos, não adianta nós ficarmos injuriados, agoniados. Não adianta entristecer o teu coração, não adianta, irmãos. Se a tua vitória vem do Senhor, você precisa glorificar e exaltar o nome do Senhor. Irmãos, eu peguei o resultado do exame na quinta-feira, 6 da tarde. E na quinta-feira, 8 da noite, teve um culto lá em casa. E o culto aconteceu. Pelo sim, pelo não, o culto aconteceu. Se desse positivo, o culto continuava acontecendo, irmãos. Porque nós não podemos deixar que essas coisas nos paralisem. Por que muitas vezes, muitas pessoas estão enfraquecidas na fé? Porque sai falando, porque eu não aguento, eu não suporto. O diabo vai lá e ouve. O diabo vai lá, escuta e trabalha em cima daquilo que você fala. E trabalha em cima dessa brecha. O que a palavra de Deus nos diz no versículo 5? Assim também a língua, pequeno órgão, que se gaba de grandes coisas, vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ou seja, versículo 6, ora a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não se põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Ou seja, a língua também pode ser uma brasa, irmãos. Ela pode pôr fogo. Ela pode arruinar. Ela pode acabar com uma pessoa. Você já parou para pensar? Você pega uma pessoa e fala assim para ela, você é feia, hein? Você é feia, você é feia. Daqui a pouco ela vai estar se achando feia. Irmãos, morte e vida está no poder da língua. A palavra de Deus lá no versículo 7 nos diz assim, pois toda espécie de bestas feras, de feras e de aves, pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma. Deus deu esse dom para o homem. E tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. Já pensou que a palavra que nós lançamos, ela não volta mais e ela tem um peso? Você já parou para pensar o quão você levanta uma pessoa falando com ela? Ou o quão você abate uma pessoa falando com ela? Sabe, irmãos, nós temos um Deus que Ele nos chama. Ele nos escolheu, Ele nos chamou. Ele falou para nós, vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos libertarei. O jugo dele é suave, seu fardo é leve. Ou seja, ele não coloca peso sobre nós. Ele só nos fala para nós tomarmos posição, nos arrepender e entregar a nossa vida a Jesus. É isso que ele fala. Arrependimento, posicionamento. Ou eu sirvo ao Senhor ou eu não sirvo. Mas quem coloca o jugo sobre nós? O mundo. O mundo coloca o jugo sobre nós. O mundo quer plantar em nós que nós não vamos conseguir. O mundo
quer falar, olha, não vai dar certo. Sabe, irmãos, e foi um mês para mim de muita dor de cabeça. Eu, de vez em quando, eu tenho muita dor de cabeça. E esse mês eu tive muita dor de cabeça. Imagina se eu acolhesse tais palavras. E aí eu falava, sabe o quê? Eu não me sinto com essa doença. Eu não me sinto. Pastor Alberi, eu falava isso ou não? O tempo todo, eu não me sinto com essa doença. Eu não me sinto. E eu comecei a determinar isso. Irmãos, o Senhor, Ele é bom. Ele é misericordioso. Ele coloca a irmã Cleusa de pé. De uma maneira, irmãos, que a gente olha para a irmã Cleusa, ninguém fala que ela está na 56 quimioterapia. Ela está igualzinha de quando ela começou. Irmãos, o nosso Deus é bom. Ainda que você tenha que passar por um tratamento, ainda que você esteja passando uma situação contrária, Deus está com você. Ele nunca vai te abandonar. Deus é fiel, irmãos. E nós não podemos deixar que as palavras venham acabar. O fogo acaba com tudo. Sabe, lá na Paraíba, quando está seco, você vê pelas estradas, quando você vai passando, muitas queimadas. Porque a pessoa joga o cigarro ali, pega fogo em tudo, mas alastra aquilo ali. Irmãos, assim é a nossa língua, ela alastra, ela contamina. Então nós temos que usar ela para a bênção de Deus. Porque se o nosso corpo é templo do Espírito Santo, a nossa língua também é. Tem que ser um canal de bênção do Senhor. E nós temos que viver em unidade. Temos que viver em união. Temos que clamar a Deus para ter moderação, irmãos. Sabe, tem horas que você pensa em brigar, falar e acontecer. Irmãos, não perca a sua razão. Nós não andamos como o mundo anda. Nós andamos como Cristo anda. Nós oramos, jejuamos, meditamos na palavra e somos filhos de Deus. Nós temos um Pai que é o general dos generais que está na frente das nossas batalhas. Eu não sou órfã e você também não. Nós temos um Pai lutando por nós 24 horas por dia. Então nós temos essa convicção. É Deus quem está guerreando por você. É Deus quem faz o impossível acontecer. Não sou eu e nem você. Não é a briga, não é a boca, não é as palavras. É Deus. Deus guerreia nas suas causas. Deus entra onde você não pode entrar. Quantas vezes eu falo, Deus fala aquilo que eu não posso falar. E Deus fala. Mas a palavra de Deus também nos diz, no versículo 8, a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. E mal incontido, carregando veneno mortífero. Precisamos pedir sabedoria ao Senhor. Deus me dá sabedoria diante dessa causa. Deus me dá palavras do céu diante dessa causa. Sabe, irmãos, teve uma época lá da escola que a gente só tinha 60 alunos. Quando nós começamos. Matriculava um, eu fazia festa, saía um. Mas isso permaneceu durante uns 5 anos. E não ia. Até que eu aprendi a descansar em Deus. Eu nem era cristã. Mas eu aprendi a descansar em Deus. E Deus abriu as janelas do céu, irmãos. Tem horas que a gente tem tanta ansiedade que a gente quer fazer com as nossas próprias mãos. Mas não é com as nossas mãos. É na vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável para nós. Sabe, irmãos, nós muitas vezes,
nos tornamos escravos de uma situação, escravos de um diagnóstico, escravos de uma doença, escravos de uma palavra. Não, irmãos. O Senhor já nos libertou. Ele se entregou ali naquela cruz e Ele nos libertou. Coloca João 8,36 para mim, por favor. Glória a Deus. Ele nos libertou. Glória a Deus. Aleluia. João 8,36. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ler todos juntos. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Ele nos libertou de toda a escravidão, irmãos. Ele nos libertou do pecado, Ele nos libertou das dores. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele nos libertou, irmãos. Eu não sei aquilo que tem te aprisionado, mas eu quero te dizer que Ele te libertou. Versículo de número 9. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Queridos, quantas vezes estamos glorificando e exaltando o nome do Senhor aqui? E da porta para fora sai palavrão, sai xingamento, sai briga, sai contenda. Não dá, irmãos. A Bíblia é clara. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Não dá. Eu sou servo de Deus, você é servo de Deus. Então nós precisamos jorrar a fonte inesgotável que é Jesus na nossa vida. Nós precisamos jorrar a presença de Deus na nossa vida. Nós precisamos, irmãos, exalar o cheiro suave do Senhor na nossa vida. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Edifica, você fala. Não edifica, nem fala. Eu lá na escola, quando chega alguma contenda, que adolescente tem bastante contenda, eles falam assim, porque me disseram. Eu já falo assim, isso é demônio. Me disseram, me falaram, eu ouvi. Demônio. Quem falou? Quem disse? Não, eu acho. Demônio querendo causar confusão. Querendo que a gente perca a bênção. O inimigo, ele não dorme também, irmãos. Ele está ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar. Mas a Bíblia diz que o Senhor dará ordem aos seus anjos ao nosso favor. Ele vai nos livrar, irmãos. A palavra fala no versículo 12, eu queria que os músicos subissem aqui, por favor. Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas? Ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar a água doce. Aleluia. Ou seja, nós somos do Senhor Jesus. Nós somos de Cristo. Então, aonde nós colocarmos a planta dos pés, nós temos que fazer a diferença. A fonte inesgotável do Senhor jorra sobre nós. Mas o que o inimigo quer fazer? Nós fomos regenerados com Cristo, somos novas criaturas, precisamos de mudança. E a primeira mudança, ela tem que acontecer aqui dentro. É de dentro para fora. Não basta nós virmos à igreja, mudarmos as nossas vestes. Tem que acontecer aqui.
Sabe, ou eu tenho convicção daquilo que Deus tem preparado para mim, ou eu não tenho. Ou eu creio em Jesus Cristo mesmo, ou eu não creio. Ou eu estou alicerçado na rocha que é Jesus. Nós ouvimos que o vento vem. A casa que estava alicerçada na areia, ela caiu, mas a que está alicerçada em Jesus, ela permaneceu. Nós ouvimos, mas sabe o que está faltando? Eu ouço, eu guardo e eu pratico. Eu preciso praticar, porque o inimigo está lançando medo, tempo de escravidão sobre nós. Nós muitas vezes achamos que nós não vamos suportar. Muitas vezes nós achamos que o fardo está muito pesado. O índice de suicídio é gigantesco. Entre jovens, mulheres, homens. Não, irmãos. Você não é mais escravo do medo. Não é. Você é do Senhor Jesus. Você não é mais escravo do medo. Você é do Senhor Jesus.